Meu Reino Encantado. É um DVD que retrata em áudio e vídeo a minha infância e algumas passagens de minha querida família, bem como algumas passagens ao lado dos meus queridos avós, tios, primos e amigos. Pessoas que tiveram papel muito importante para a nossa família. Meu avô, Manuel Francisco dos Santos, seu nome de batismo, ou melhor, Maneca, como era chamado e conhecido em sua terra, melhor ainda, na Terra Preta, lugarejo que trago as mais ricas lembranças de minha vida, de quando garoto. Falar de meu avô me traz boas lembranças, tanto é que resolvi fazer esse DVD como parte do meu projeto, que na verdade surgiu de um livro, Meu Reino Encantado, ainda por publicar. Vovô quase não estudou, mas percebia o âmago dos acontecimentos. Com suas conversas aprendi coisas do século XX, que morava em sua cabeça. Ele tinha uma conversa bastante agradável, nunca xingava nem tampouco dizia palavrões. Não era dado à religião, muito menos era de frequentar a igreja. Mas era um homem muito temente a Deus e acreditava na lei do retorno. Sua filha Miralva, tia Nega, quando criança, ensinara a ele a assinar o nome. Mas com o passar do tempo, e sem repetir, acabou desaprendendo. Amava a vida, adorava fazer amigos, dizia-se ser um sentimental colecionador de afeições. Cultivava a tolerância que considerava indispensável. Animado de uma vontade madura e férrea, revestida, porém, de uma brandura comovente e extremamente cativante, guardou Manequinha uma postura afinada com os superiores interesses em servir seus amigos e seus familiares. Quando se trata de um familiar que já cumpriu sua missão aqui na Terra, qualquer reflexão, qualquer pensamento que se faça, vem acrescido de saudade. É o testemunho de que a convivência foi feliz. Às vezes, os desafios da vida surgem no campo das ideias e dos sonhos. Embora já li pensamentos que dizem muito, mas calha perfeitamente. Não há nada mais importante que uma ideia quando chega no tempo certo. Assim sendo, entendo que aqui se materializa tanto minha ideia quanto meu sonho, em deixar registrada as melhores passagens de minha infância, qual peço com toda gentileza, encorajando o caro leitor, por certo familiar, que ao tempo que folheie esse opúsculo ou assista ao DVD, transcorra a imaginação com saboroso paladar dos verídicos acontecimentos. As façanhas aqui descritas pelos protagonistas, fidedignamente nominados, merecem especial respeito, atenção e carinho. Eles vivem em minha eterna lembrança e gratidão. Por favor, deliciem-se. Meus espaços reflexos de lembranças guardam os registros que me faz viajar nas viagens que fiz de minha velha infância. Infelizmente, não posso mais abraçar vovô para matar a saudade. De Votonha, o destino impôs contentar-me com as ricas lembranças que guardo. Porém, estes registros não se resumem aos meus avós, mas também àqueles que participaram deste longa-metragem da realidade, em especial aos tios, primos e a todos da Terra Preta. Bebi da inesgotável fonte da música, me inspirei na vida e em minhas passagens. Meu Reino Encantado é um título de uma música gravada por Daniel, que retrata muitas coisas que faz lembrar o torrão onde pisei, onde guardo com muita emoção a mais rica saudade dos mais caros instantes. Se de alguma bondade em meu coração me resta, for uma obra da natureza, agradeça a Deus. Porém, se foi adquirida, depois de meus pais, devo este agradecimento aos meus familiares da Terra Preta, os quais trazem no peito um coração de bondade, sempre querendo bem ao próximo e se compadecendo com os problemas alheios, tomando muitas dores a dividir o sofrimento quando podem amenizá-los,
um verdadeiro exemplo de humanismo. Lembro com muita saudade, embora ainda criança, da primeira roça, com piso de assoalho que ressoava o som das pegadas ao caminhar do interior, elevada a quase 1 metro do solo, com porão cavernoso que escondia a incerteza que estava por vir. Ficaram vivas algumas lembranças, como as escadas de madeira rústica na entrada, igual ao do quintal, que, de qualquer uma, deparávamos com as cabaças de cacau, que até então ignorava o que seria vassoura de bruxa ou qualquer outra patologia da sustentável cultura, com exceção das lembranças das moedas antigas e paradeiro ignorado, que vovô insistia em mostrar-me todas as vezes que chegava, como se fosse a primeira. Queridos avós, quanta importância vocês têm em minha vida. Inauguração da casa nova. Não demorou muito para que vovô construísse a casa nova, donde guardo as maiores lembranças. Estávamos no ano de 1978. Contava com 7 anos de idade. Fomos à inauguração do novo lar. Algumas fotos deixam ainda mais vivas as imagens. As condições já estavam melhores. Vovô caprichara na nova morada. Pensava em tudo. Queria ver a casa cheia, receber a família que estava crescendo. Os filhos, quase todos casados, já lhe deram os netos que daria para povoar a casa. Além disso, pensava também quando Eraque e Marivalda chegassem de Sergipe, com os meninos. Construíra um estilo 4 águas, como chamam, de alpendre, dando passagem pelos lados à parte do fundo. Estava propícia ao conforto, mas a serventia que mais ocupava fora alterada pelas traquinagens. Era o abrigo perfeito para as brincadeiras incansáveis da criançada, principalmente nas férias de junho, para utilizar os fogos levados por meu heróico pai, que não se limitava na compra para festejar a esperada data. Ao som da música junina e confundível voz de Luiz Gonzaga com trio nordestino, que animava o momento. Até hoje, só de sentir o cheirinho de pólvora, depois da explosão dos fogos, me invade a alma minhas férias de junho. O longo percurso impunha cansáveis horas de viagem e fatídicas perguntas. Se estava perto ou se faltava muito para ver vovô e vó Tônia. No meio da viagem, a parada ao posto Flecha era obrigatória, algo diferente dos demais. Urgia o tempo que, o cair da noite, a alegria assolava a todos pela chegada ao posto de Fortunato. Ali era o marco que estávamos perto do nosso reino. O trevo que entra para a roça de vovô era cortejado. Já entendíamos que logo irromperíamos aquelas estradas vicinais. Logo cruzando a ponte que antecede o posto São Paulo, parecia que a viagem iria se repetir pelo tão esperado fim do trajeto, que principiava com o inconfundível cheiro da plantação de cravo da região. Enquanto viajávamos, mãe insistia em contar os causos. Entre eles, uma visagem numa ponte. Alguém recostado no corrimão, de braços cruzados, outro no ronco d'água. Era de arrepiar. Até que passávamos por 2 cemitérios. Depois falava da distância que ia receber as lições escolares, comparando nossa relutância em estudar com escola tão perto de quanto caminhava quando criança. Subia e descia a ladeira, trajeto sinuoso, tomado pela mata com casas esparsas das propriedades. Em fração de hora, já estávamos passando em frente à casa de Nalva, prima de mãe. A ansiedade dá lugar ao sono. Poucos metros descendo, estávamos em frente à casa de Zé Argolo. Descia mais um pouco, aos cuidados do escorregadio declínio. Alguns metros adiante, chegava então o pé da grande ladeira, que antecedia o término da Odisseia. Mas antes, sempre tínhamos aquele friozinho na barriga, de medo da subida escorregadia pelas chuvas de inverno. Até que subitonava o motor do carro, que era reduzido a fazer a última curva, até que o clarão do farol iluminava a casa. Quando logo se abria a porta e saía vovô e vó Tônia, segurando em uma das mãos o candeeiro, abraçando calorosamente a cada um dos netos, sucedida pela vez de mãe e painho, que sempre nos acompanhava. Depois, a quem ali ajudava a conduzir o carro, nunca deixava de receber o fraternal abraço e cumprimento do amável e simpático casal.
Deus, que lembrança inigualável! Nem quem quisesse esquecer poderia. Mãe, sempre cuidadosa conosco e poupando seus pais de trabalho, alimentava-nos na viagem. Éramos confortavelmente acomodados à luz de candeeiro, com cheirinho de querosene, ainda hoje bem lembrado toda vez que sinto. Naquele instante, queríamos somente dormir para logo acordar e contemplar a tão esperada chegada. A mais perfeita orquestra da natureza trazia ao fundo o harmônico som da chuva nas folhas, como se fosse a mais bela canção de ninar que era interrompida pela contralta nota que subtonava pelos grossos pingos no telhado. Unindo o passo ao ritmo e som aos respingos d'água que caía do teto sem forro, completado pelas mais perfeita ordem sonora dos gorjeios, ruídos e cantos dos animais. Cedinho estávamos de pé, vestidos com roupas quentes, a nos proteger do frio e evitar as picadas dos mosquitos, que muito incomodava. Logo, a disputa se dava para conseguir lugar no banco grande de madeira, como cadeira coletiva dos tempos remotos que toda casa familiar tinha. A cozinha ficava ao fundo da casa. Ali, misturava o calor humano com o calor do fogão a lenha. Embora o vermelhidão das brasas fossem mais brandos que o calor humano que sentíamos a todo instante. A disputa era das beldades a quem Deus me entregara. Minha mãe, minha inesquecível Votonha, Dole, Nega, Dai, Lindalva, Luzia, Julinho, Tio, Tati, quase sempre tia Elza e demais pessoas que normalmente lá estavam e insistiam em fazer cada guloseima típica do lugarejo para nos agradar, dispensando carinhosamente o afago nitidamente na voz, acumulado que guardara ao momento oportuno. Logo vinha meu querido avô, normalmente do fundo, direção que dava à casa de farinha, com roupa rasgada pelo trabalho da roça, facão balançando na cintura, como ele gostava. Todos sentados à mesa, à espera da ceia, administrado pela vigilância do nosso genitor e vovô, que já se acomodava em seu lugarzinho costumeiro, sempre sorridente e muito amoroso, esbanjando felicidade por nos receber. Votonha dificilmente sentava conosco, estava sempre na cozinha, trabalhando desenfreadamente, com semblante de sofredora pelas tarefas do lugarejo, porém compensada pela alegria da família e casa cheia. Sempre recebia visitas. Era tão transparente, meiga, refinada em suas colocações, trazendo no rosto um sorriso peculiar e controlado, como se fosse adquirido de tantos ensaios. Somente depois vi saber o quanto minha querida vozinha ajudava as pessoas na redondeza. Através de suas mãos, várias crianças vieram ao mundo. Tinha o dom de parteira. Por isso, deixou tantos afilhados, além das ajudas aos mais necessitados nas horas de maior infortúnio. Era de um espírito muito nobre. Muito obrigado, minha avó querida. Bença, Votonha. Fique com Deus. Era chegada a hora da primeira refeição do dia, preparatória das peraltices que iria marcar nossa chegada em nosso reino encantado. A fartura na mesa era completada com a presença de todos, que rompia qualquer outro barulho pela aglomeração da satisfação familiar. Cada um mais gentil que o outro. As tias nem se fala, parece que ainda somos crianças. O mesmo tratamento todo o tempo todo. Entre tantos momentos marcantes, tivemos o prazer, por diversas vezes, em presenciar a fabricação de farinha, mais uma das rendas da propriedade. Ali, as mulheres da redondeza, juntamente com minhas queridas tias, sentadas ao chão, raspavam mandioca, enquanto o vovô, de praxe, segurava o rodo para torrar a farinha. Aqueles momentos estavam tão vivos em meus pensamentos que, quando passo em qualquer casa de farinha, tenho que parar, para sentir o cheirinho que emana da mandioca ralada, mas que logo se transforma minhas eternas e gostosas lembranças da infância rica e perfeita que tive. Não era diferente do café na hora do almoço. Aquela reunião prazerosa e marcante para deliciar o contemplado e singular tempero que recheava a galinha caipira, alimentada para aquela ocasião. À noitinha, se fazia um círculo sob o dendezeiro, que ficava pertinho da casa, do qual eu era o centro das atenções, sucedido por cada um que sempre tinha uma ou outra historinha para contar. Era algo a se deliciar.
Cada minuto me vem vividamente como um capítulo do longa-metragem da vida. Vovô, Lício, Painho e quase sempre Julinho, Dio, os filhos de Zé Argolo, Neco, Miguel, Davi, Jeremias e tantos outros amigos e parentes que sempre chegavam. Ali, todos esperavam as anedotas do precoce garoto, por agradá-los com as piadas que aprendia, mal contadas ou não, que obrigatoriamente me via em renovar cada vez mais o repertório para tirar boas risadas de todos, em especial do bom patriarca. Era realmente um grande encanto aquele momento ímpar da vida, com as gostosas gargalhadas de vovô e de todos que sempre se faziam presentes. Adentrando a noite que anunciava a hora de dormir, denunciada pela lua e os bocejos que a cama era o próximo passo. Parecia que o relógio se apressava. Logo chegava a hora de dormir. Bem acomodados e protegidos do frio, ao silêncio da noite, quebrado pelos latidos de cachorros ou algum outro ruído de animal. Pela manhã, a neblina turvava a bela paisagem do insistente verde. O canto dos pássaros rompia o silêncio do alvorecer. Era a orquestra sinfônica da natureza cantando pela vida. Acordados, os cumprimentos desajeitados das crianças, envergonhados por saudar os primos, embora não escondesse a alegria da chegada. Lá estavam Val, Zizi, Preta e Bidiza, quero dizer, Valdízia. Viviane, outra irmã, morava em Valença com a tia Maria e Fidelis. À época, tive pouco contato por morar fora. As meninas normalmente são mais comportadas. Ainda que não fossem, jamais chegariam aos pés de Val. O Peralta dos primos era esperto, intrigante, que vivia me torrando a paciência e xingando minha madrinha propositalmente à espera de um revide à altura. E sempre que eu fazia, ele caía na risada, porque a madrinha do moleque é minha mãe. Era duas agressões, tal qual o pai, Lício, que ao invés disso sempre usava a esperteza para ter dúbio sentido nas palavras a quase todo instante em que se expressava, sempre deixando em saia justa quem insistia em puxar conversa e, como corriqueiramente acontecia, sem pestanejar, deliberava: "Deixa eu só cá." Em meu rico trocadilho, alguém entendia que ele queria ficar só, mas o sentido era obsceno de tirar as mais gostosas risadas dos mais sérios dos homens. Terminávamos mais um dos melhores feitos de nossa odisseia. Era chegada a hora da exploração do lugarejo. Queria aventura. Chamava os primos e formava um grupinho. Imagine só que uma criança tem o poder de fazer cada arte que eu vou te contar. E um grupinho de mentes ávidas ansiando pelas peripécias mais malvadas. Então, nesse grupinho, continha nada mais, nada menos que eu. Eveline, Everson, Júnior, Mônica, Elton, Val, Zizi, Preta, Cidelma, Lécio, Moreno, às vezes Fábio, Fabrício e alguns mais. Lá estávamos, caminhando, descíamos a grande ladeira e passávamos no riacho. Nos deliciávamos com a água da fonte, aquele gostinho da natureza, que toda vez que lembro, fecho os olhos e me reporto à inesquecível cena, enriquecida do cheiro e sabor, como se lá estivesse. Agora, as gotas que apresentam não são mais do riacho, é a natureza humana que reclama os momentos ímpares através dos olhos de maré cheia. Que delícia é ser criança! Depois, subíamos outra pequena ladeira até a casa de Zé Argolo e Tina. Casinha de taipa, humilde e contrastante, pois, à medida que transparecia ser pobre, escondia em seu interior uma verdadeira riqueza. A casa cheia de filhos, alegria e solidariedade. Embora isso seja comum, pois é característica peculiar do povo da Terra Preta. Tina, que sempre chamava minha mãe de Marivarda, nunca conseguia esconder o seu carinho e a sua atenção. Que pena! Nunca pude dizer o quanto gostava de vê-los. Escondia nem sei com quem, nem por que aprendi a esconder esse sentimento. Seguia nosso trajeto. Mais um pouquinho de subida e já estávamos na casa de Nelson, esposo de Nalva, filho de Zé Argolo e Tina. Ele, sempre meio sisudo, de pouca conversa e voltado às tarefas da propriedade. Porém, muito apegado à família, enquanto ela jamais conseguia acompanhar o jeitão do esposo. Esbanjava simplicidade, atenção e muito afago.
ria com a vida e contemplava seus filhinhos queridos. A alegria parecia não ter fim. Até ouso dizer que o ciclo da vida não deveria passar pela Terra Preta. Deveria ser um exemplo de vida, aquele que, mesmo agora, sendo adulto, volto para dentro de mim e reluto em não crescer. Me acode a imaginação e as lembranças, que adormecem nos recantos mais longínquos e cavernosos, que se manifestam como lampejos os tempos idos. Neles, o insight persiste vividamente. O café com pão de louro, irmão de vovô, que viera de Brasília a pé, depois que seu estado de rigidez biopsíquica ficou turvado, lhe sendo possível o rótulo que determinou definição de anormalidade, cujo patamar mais facilmente dá-se loucura. Tonho, hein, Tonha, hein, maneca, amém, Tonha, amém, maneca. Para quem viveu esse tempo, sabe o quanto isso é familiar. E somente quem viveu poderá valorar. Peculiar linguagem de um ente que não pôde gozar da lucidez de suas faculdades mentais, mas que nem por isso for esquecido e jamais pairou uma sombra de dúvida quanto ao seu registro nestas memórias que espero perdurar. O tanto entendo ser singela a homenagem. O relógio da vida não para. É ultrativo. Observo muitas e acentuadas diferenças. Há algum tempo, Vó Tonha se encontra em outro plano de vida. Os tios, tias e primos tomaram seus rumos. O dever os condiciona à ausência, qual deixa enorme lacuna em minha rica e saudosa lembrança dos bons tempos que, infelizmente, não voltam mais. Mas bastante para entender que não ofuscou o brilho nem alterou o frescor da gostosa essência que resiste à ação do tempo. Família a gente não escolhe, simplesmente tem. Mas se a mim Deus concedesse a dádiva da escolha, sem pairar a menor dúvida, escolheria a minha queridíssima família, sem exceção, claro. Acontecimentos na Terra Preta. Numa época atrasada, distante da povoação e sem acesso fácil ao transporte, ainda assim, os acontecimentos não se limitavam em ocorrer. Dos relatos da família, colhi muitas historinhas engraçadas, curiosas e fantásticas.